Saudações a vocês que me acompanham neste canal. Eis um vídeo diferente no qual eu pretendo dar uma resposta a um questionamento que me foi colocado por um inscrito do canal, Rafael Trainotti. Ele pretende que eu dê uma resposta à questão de como os estoicos entendiam a sexualidade, o que eles diziam a esse respeito. Muito bem. A primeira coisa que nós precisamos entender é que o ambiente em que floresceu o estoicismo a partir mais ou menos de 320 a.C. até o século II depois de Cristo, e que engloba o período helenístico grego e o período mais subido, mais áureo da história romana, não coincide com o que nós temos hoje. Então, há categorias de pensamento, há categorias de comportamento daquele momento histórico que não são transponíveis para hoje. Por exemplo, o casamento era, nas classes média, digamos assim, e superior, uma questão de contrato entre famílias. E ele era dissolúvel, especialmente em Roma. Então não era algo que não podia ser desfeito. E sendo contrato entre famílias, sendo uma aliança, muitas vezes a satisfação sexual dos indivíduos, do homem e da mulher, mas sobretudo do homem, porque era uma cultura patriarcalista, não necessariamente estava ligado ao seu próprio casamento, à sua própria esposa. Então, era mais ou menos admitido que o homem tivesse o seu casamento, um casamento arranjado, um casamento que era importante do ponto de vista das alianças político-econômicas que precisavam ser forjadas, e buscasse a sua satisfação sexual alhures em outros lugares. Existia também naquele momento escravidão. A escravidão sexual era uma dimensão importante do fenômeno escravidão. Então havia escravos sexuais, escravas sexuais que não tinham lá muita escolha, né? Havia a prostituição, como sempre existiu, dizem que é a profissão mais antiga do mundo. Então, a ideia de um casamento arranjado no qual pelo menos o homem teria liberdade de procurar a sua satisfação alhures, acontecia. Em alguns casos, em se tratando de mulheres muito poderosas, também se admitia, embora isso não poderia ser escandaloso, que a mulher buscasse a sua satisfação sexual para fora do casamento. É claro que quando o cristianismo sobe, né, quando o cristianismo vai avançando sobre a sociedade romana, isso é visto com horror por parte deles. E o cristianismo instaura esta ideia de que o sexo só pode ser feito, em primeiro lugar, dentro de um casamento consagrado em uma igreja, diante dos olhos de Deus e da comunidade cristã, e de que o único sexo permitido é aquele que se volta à procriação. Qualquer coisa para fora disso cai numa categoria muito elástica chamada fornicação, que é uma palavra que foi colocada até pelo próprio Rafael no comentário que ele me fez. Fornicação só faz sentido dentro de uma perspectiva cristã, não faz sentido dentro de outras perspectivas. E eu acredito que o cristianismo nunca foi capaz de dar uma resposta convincente à seguinte questão: se Deus fez o mundo bom para o ser humano, e se Deus proporcionou ao homem e à mulher os seus órgãos com a possibilidade de deles tirar prazer, por que que isso necessariamente, ou em quase todas as vezes, é pecaminoso, ou incide no pecado? Por que que isso torna mesmo o nascimento de novas pessoas algo que está sujo com o pecado? Eu acho que estes questionamentos foram feitos por muitas pessoas ao longo da existência do cristianismo, e eu não acho que o cristianismo tenha conseguido dar uma boa resposta para isso, no meu modo de entender. Posso estar errado. Porque se é bom e Deus fez bom, por que as pessoas não podem fazer? Esta é uma boa pergunta, e eu não acho que contar uma história de Adão e Eva resolve o problema. Muito bem. Dito isto,
vamos ver o que os estoicos diziam. Os estoicos, às vezes, diziam que o casamento era bom, que o casamento devia ser procurado, embora alguns deles nunca se tenham casado. E eles tendiam a ver os prazeres, de um modo geral, como coisas ínfimas, como coisas que não deveriam ser buscadas. No entanto, nós sabemos que, por exemplo, Marco Aurélio teve cerca de 13 ou 14 filhos com Faustina. Então, por mais que ele tenha escrito nas suas meditações que o sexo nada era senão a fricção de certas mucosas e a liberação de secreção, e que, portanto, ele devia pensar dessa maneira para não se sentir muito tentado por essa potencialidade humana, digamos assim, ele não deixou de praticá-la, ele não deixou de ter filhos. E a questão fundamental que me parece é a seguinte: diante do sexo e diante de qualquer prazer, mesmo o prazer da comida, da bebida e por aí vai, os estoicos têm ou tinham a tendência de pensar que incorrer em um prazer não é uma coisa errada propriamente, não é uma coisa baixa propriamente, mas é algo que necessariamente retira do indivíduo um pouco do seu autocontrole. E esta consciência tem de estar na cabeça dos indivíduos o tempo todo. Então, vou comer uma barra de chocolate inteira. Saiba que ao fazê-lo, você está rifando uma boa parte do seu autocontrole. Vou encher a cara de uísque a noite inteira. Saiba que ao fazê-lo, você está rifando uma boa parte do seu autocontrole. E que quando esses comportamentos são repetidos, se tornam hábitos, a coisa se torna ainda mais dramática, porque de fato a pessoa não tem mais controle, de fato a pessoa se deixou escravizar por esses exteriores. Os estoicos não viam o prazer sexual como algo pior do que os prazeres da mesa, ou os prazeres, enfim, da bebida, ou os prazeres ligados à riqueza ou à ostentação da riqueza. Viam tudo isso da mesma maneira, isto é, são meios que retiram o autocontrole do indivíduo, que retiram do indivíduo algo que é muito precioso, ao qual ele deveria ter muito mais apego do que de fato tem. De todo modo, esses exteriores muitas vezes nos seduzem, nós incorremos nisso, né? E cedendo um pouco à sociedade romana, nós teremos, por exemplo, um estoico como Musônio Rufo, falando da importância do casamento. Um casamento seria capaz de regrar certas tendências, certos pendores dos indivíduos, né? E dar-lhes algo de satisfatório e, portanto, deveria ser buscado. Muitos estoicos não buscavam o casamento, alguns buscavam. Havia famílias que tinham até uma tradição estoica, né? Familiar, a família de Bruto, a família de Trásia Peto, são exemplos disso. Ali na época de Nero e de, enfim, creio que Vespasiano, né? Então nós temos esses estoicos que cedem ao conhecimento da sociedade romana, aos costumes romanos, e dizem, bom, o casamento pode ser bom, o casamento pode ser algo que dá uma satisfação aos indivíduos. Com relação, por exemplo, à moderação, que é a virtude que deve ser usada nesses casos, né, diante dos prazeres. A moderação, o que Musônio Rufo, o grande mestre de Epicteto, dizia é que a moderação começa a ser exercitada e de maneira mais decisiva no ato de comer. Então, a moderação mais importante é a moderação à mesa, a moderação diante de pratos que podem ser muito apetitosos. Ali começa a moderação, ali é o grande treino da moderação do indivíduo. E essa moderação, a partir daí, acaba se espraiando para outras dimensões, para outros setores, mesmo diante da bebida, mesmo diante do sexo. Então o que eles diriam é que se deve buscar a moderação nestes casos. Epicteto tem uma passagem famosa no seu manual, não vou me lembrar do número, em que ele diz que nós devemos nos comportar diante da vida como em um banquete. Então nós estamos em um banquete, sentados, passa-se a bandeja por todos, estão lá os quitutes, nós pegamos, comemos moderadamente, né, mas esperamos a nossa vez chegar. Não vamos sofregamente atrás da bandeja.
não vamos diante do garçom ou da pessoa que serve e pegamos nossa camisa e enchemos de salgadinhos ou de quitutes. Nós estamos na nossa posição, sabemos o lugar que temos e moderadamente somos capazes de gozar desses prazeres, fruir esses momentos. Então, apesar de uma certa dureza com relação aos prazeres e também aos prazeres sexuais, eles não são totalmente excluídos da visão dos estoicos. O que se deve usar é de moderação. O que se deve usar é de algo que nos permita pôr um freio àquilo que pode conduzir a uma adição, a um vício. E pensando também aqui na questão sexual propriamente, né, quando Epicteto fala do sexo, ele, em primeiro lugar, ele não exclui a condição homossexual e a situação daquele que deseja, né, um homem. Ele sempre fala dos dois. Mas aí ele diz algo assim: você que é um homem já formado, que tem uma posição que é respeitável, vai atrás de uma menininha ou de um menininho, vai rifar a sua integridade desta maneira, vai atrás de um rabo de saia desta maneira. Vejam como são ridículos os indivíduos que fazem isso. Vejam como são fracos os indivíduos que fazem isso. Então, fortaleça a sua moderação nestes casos, e o prazer não está totalmente excluído da fatura. Eu creio que os estoicos, se hoje vivessem, estariam de acordo com o fato de que, em se tratando de sexo, né, propriamente, o indivíduo não deve tornar o sexo o centro da vida dele. Como não deve tornar a comida o centro da vida dele. Como não deve tornar o hábito de comprar o centro da vida dele. Como não deve tornar o hábito de ficar conectado na internet o centro da vida dele. Como não deve tornar o hábito de beber o centro da vida dele. Então, o sexo pode ser fruído usando-se a virtude da moderação, sem dúvida, e creio que eles estariam muito mais inclinados a um sexo que reforçasse relações significativas entre os seres humanos, né? E não um sexo, enfim, casual, esporádico, que pusesse muito da integridade do indivíduo em questionamento, né? Que envolvesse coisas vergonhosas para ser buscado, mas um sexo dentro de um certo ordenamento, eu creio que eles não veriam como ruim. Agora, diante de qualquer prazer, tenha sempre a consciência de que quando você incorre nele, quando você cede a ele, algo do seu autocontrole vai embora. Às vezes muito do seu autocontrole vai embora. Então não entre numa situação de prazer sem saber disto, pelo menos. É que os estoicos talvez diriam. Agora, o que os estoicos dizem, o que pessoas que tenham vivido milênios atrás dizem, uma voz vinda das brumas do passado, não importa tanto quanto aquilo que você pensa que é razoável, que é bom, que é, enfim, íntegro. Aquilo que você pensa tem muito mais importante do que aquilo que eles diziam. É esta a mensagem que eu gostaria de deixar ao Rafael e aos outros que estão acompanhando este vídeo. Então, pense com a sua própria cabeça. Talvez a ideia de moderação dos estoicos seja útil, mas veja o que você acha que funciona para você. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.